Boas pessoal, vamos trazer-vos aqui mais um vídeo. Desta vez vamos falar sobre o final de Charlotte e todas as controvérsias que o anime apresentou no seu desenrolar. Ora bem, nós estamos aqui a falar de uma história que foi originalmente o mangá publicado pelo mesmo homenzinho que escreveu Angel Beats e Clannad. Angel Beats é um anime que, enfim, não é dos meus favoritos, contudo... Mas a maior parte das pessoas gosta de tanto. Pronto, a maioria das pessoas gosta de Angel Beats e Clannad's After Story, se eu tiver que escolher, é o meu anime favorito de sempre. Portanto, eu estava assim, eu esperava muita coisa deste anime e tu? Eu também, muita coisa. A principal eu coisa, gostei. A principal coisa, eu gostei, apesar do final, que pronto, mas sim. A principal coisa que a gente esperava era chorar, né? Porque estamos a falar de Angel Beats, estamos a falar de Clannad. Portanto, o que eu estava assim, sinceramente a esperar neste anime era chorar muito, sim. E não aconteceu. Não aconteceu muito, mas o que eu quero realmente falar, para começar, God Eater afinal vai ter os outros episódios. É verdade. Mas eu vou deixar aí o link, informem-se. Mas enfim, nós decidimos fazer um vídeo a falar do final de Charlotte, porque eu estava convencida que iria haver uma segunda season. Estava por todo o roteiro que o anime teve. Foi um bom anime. Foi um anime que teve personagens sólidas, na minha opinião. Teve personagens interessantes, eles conseguiram abordar, assim, igualmente, os personagens. Teve uma personagem principal com um desenvolvimento muito interessante de ser acompanhado, apesar de haver ali algumas quebras, vamos dizer assim. O que eu gostei é que não houve nenhum personagem que eles ignorassem, até os personagens secundários foram bem desenvolvidos e é sempre bom quando eles fazem isso. E pá, sendo o criador de Clannad e de Angel Beats, eles fizeram isso com os animes, por isso era de esperar, mas sim, o personagem principal, acho que sem ser Yona, deve ter melhor desenvolvimento de qualquer personagem que já vi. Tem um desenvolvimento que é interessante de acompanhar, sem dúvida, com o desenrolar do anime. Então vocês estão a dizer, vocês já dizem coisas boas em relação ao anime, qual é o problema? Na minha opinião, eu dei 8 a Charlotte. Acho que era um anime que tinha potencial para bem mais, para vos ser bem sincero, porque acho que o roteiro, não vos sei dizer se o roteiro seria uma coisa extremamente nova, mas é uma coisa interessante. Estamos a falar de crianças com superpoderes, crianças, adolescentes, portanto não é, meu Deus, a primeira vez que a gente vê isto, obviamente. Não é super original, mas é um tema interessante e, tendo em consideração que os personagens eram interessantes, o anime tinha realmente tudo para dar certo. Deu ou não deu, eu penso que depende do ponto de vista, porque estamos a falar de um anime que tem um score de 8 e pouquíssimo, assim, umas décimas apenas no mal, portanto, comparado com Clannad e Angel Beats, é um anime que ficou... no geral, né, em relação às pessoas consideram que ficou um pouco abaixo. Sim. E eu compreendo, porque Angel Beats, apesar de não ser o meu anime favorito, eu tenho que dar aqui o braço a torcer, que realmente tem um bom desenvolvimento também. O que me chateou aqui é que eu acho que Charlotte tinha potencial para 24 episódios na boa, na paz. Pois. Não tinha motivo para não fazer 24. É uma produtora com muito sucesso. Eles quisessem conseguir. Exato. E tinha tudo para eles fazerem 24 episódios. E as coisas que para mim começaram a descambar, digamos assim. Eu vou-vos confessar, Charlotte para mim tinha um episódio muito bom e depois tinha um episódio meio-meio. Depois tinha um episódio meio-meio. Mas houve ali um episódio. Eu penso que foi o 8, o 9 ou talvez o mesmo 10, enfim, também já para o final da season, que foi um episódio onde eu senti que eles meteram conteúdo que daria facilmente para uns 4 ou 5, tudo no mesmo. Eu senti-me sinceramente perdida. A facilidade com que eles mudavam de cenário, que era forçado, na minha opinião, eles mudavam de cenário muito forçosamente. Era um contexto assim, enfim, nós vamos chamar as coisas pelos nomes. Se vocês estão a ver este vídeo, vocês já viram Charlotte, portanto a gente pode dar spoilers. Portanto, para mim aquele episódio onde a personagem principal, agora esqueci-me o nome dele, aquele episódio onde a personagem principal, o Yu, ele está no concerto com a Nao ou com a Tomori, como queiram, e depois começa a lembrar lá das outras cenas, vai para o hospital, lembra-se do irmão, depois eles fazem aqueles flashbacks. Eles fizeram isso tudo num episódio. Isso apareceu do nada. Para mim foi uma mudança completamente repentina no clima do anime. Eu sinceramente já sentia que o anime ele variava muito entre a comédia e o romancezinho meio parvo e coisas muito sérias, e nós estamos a falar de anime que teve episódios muito brutais, assim. Mesmo. Brutais, quando eu digo brutais, não estou a falar de coisas ao nível de, sei lá, Mirai Nikki ou Elfenlied. Já não está... Não é gore. É apenas coisas muito sérias. Para o género e para
eu diria, a faixa, digamos assim, onde o anime estava a integrar-se, realmente pareceu uma coisa bastante agressiva. Foram episódios bons, ninguém está a dizer que os episódios foram maus, mas oscilou muito. Eu senti isso. E eu senti uma mudança repentina em relação ao anime e bastante forçada. Isso não me agradou. Contudo, nos episódios a seguir, embora eu continuei sim a achar que as coisas estavam a acontecer demasiado depressa a partir desse episódio, as coisas foram tomar um rumo interessante. O anime deu umas reviravoltas e uns twists que eu acho que ninguém estava à espera, porque não foram. Exato, não foram. Foi para um sítio que ninguém estava à espera daquilo. Eu vou ser sincero, quando comecei a acompanhar Charlotte e lá está até um pouco até mais de metade da season, eu realmente não estava a ver qual seria, vamos dizer, o grande problema do anime, não é? Porque eles tinham ali alguns problemasitos que tinham ido resolvendo ao longo do anime, mas realmente foi ali mais já para os episódios finais que realmente aconteceu, né, o ponto-chave do anime, vamos dizer assim. Em relação a este último episódio, o que eu achei é que o último episódio eles teriam tido material para fazer à vontade mais uma season, a acompanhar o Yu a viajar ao redor do mundo. Eu acho que teria sido bastante interessante, mesmo que a gente ficasse sem as outras personagens. Acho que conhecer personagens novas, com poderes novos, o Yui, até porque o Yui ele ficou com alguns problemas mentais que, isso foi abordado de uma forma tão. Ele simplesmente ficou maluco e vamos matar. Eles podiam ter feito tantos episódios à volta disso. O processo disso acontecer e depois ele começar a recuperar-se foi muito apressado. E simplesmente aquilo aconteceu tudo num episódio e não tinha condições para. Eu peço-vos desculpas se vocês tiverem ouvido barulhos desse time. Enfim, realmente assim, à vontade eles faziam mais uma season só com isso. E eu acredito sim que houvesse potencial para 24 episódios, se não mais. Se eles não quisessem fazer uma segunda season, fizessem 24 episódios. Exato. E tornassem essa segunda parte do anime a viagem do Yu pelo mundo a coletar os poderes. Eu não estou a dizer os últimos 12, porque como eu já disse, já houve um episódio que eu achei que fosse muito forçado. Talvez não 12, mas eles conseguiram fazer 6 ou 7 episódios disso à vontade. Porque eu acho que aquele final foi completamente... É aquela coisa, se vocês já leem, aliás, o manga de Charlotte, digam-me aí em baixo se é um final alternativo, porque eu penso que sim, porque o manga continua a ser publicado. Portanto, o anime deve ter tido um final alternativo e novamente confirma-se que isso não é boa coisa, portanto eu já estou com medo da Owari, porque já temos o exemplo da Kamiga Kill e agora de Charlotte. E no caso da Owari já foi confirmado que vai ter exato, e a Owari já foi confirmado e a Kamiga Kill também foi final alternativo. Pode acontecer assim no fim, pode, mas não vai acontecer daquela maneira, entendem? Porque a Kamiga Kill era outro anime que não se resolvia em 24 episódios, mas lá está, isso são outras coisas. Mas realmente a experiência que eu tenho tido em relação a finais alternativos é que a Kamiga Kill, na minha opinião, não é um anime mau, não é de longe. E o final foi bom, mas a maneira como eles chegaram lá foi um bocado. Exatamente. Foi foi muito apressado também. E Owari, eu estou sinceramente aqui a pôr a minha mão no fogo que vai dar merda. Mas eu acho melhor eu já ir assim, porque se eles fizerem alguma coisa boa, porque aquilo que eles mostraram no trailer, isto já não era tema para este vídeo, mas que se lixe, aquilo que eles mostraram no trailer para mim também não se resolve em todos os episódios. Eu estou a sentir muito isso, que é fazer um bocado as coisas em cima do joelho. Senti isso em relação a God Eater, senti isso em relação a Charlotte, e eu vou aproveitar também este vídeo para vos dar algumas conclusões gerais desta season. Portanto, aquilo que eu senti em relação a esta season, a gente fez a média de o que é 5 ponto tal? Não. 5 pontos, não, foi quase 6. Foi quase 6, portanto, eu não posso dizer que foi uma season boa. Isto é do score que nós demos, nós vimos mais ou menos 15, vimos os scores que nós demos e depois fizemos a média de 5 pontos muitos. Quase 6. Portanto, teve animes muito bons, mas também teve animes que não foram grande coisa, portanto, considerações gerais desta season é que houve muitos animes que eu achei que foram feitos em cima do joelho. Houve muitos animes que foram feitos para vender figurinhas. Sim, estou mesmo a falar de Bikini Warriors, não estou a dar nenhuma indireta. Teve animes que prometiam muito, tipo Shaw's Dragon e por aí, que, enfim, foram mais do mesmo. Tive bons animes, principalmente Ashes, Prison School, Monster, Shimoneta, referência principalmente para esses. Prison School foi muito bom, exatamente. Agora, temos alguns animes como Rock no Yusha que tem que haver segunda season, porque, enfim, né, acabou daquela maneira. Prison School também tem que ter, obviamente, uma segunda season. Charlotte, havia pessoal no fórum do mal a perguntar se haveria abertura para uma segunda season, só se eles fizerem um remake. Se aí fizerem um remake, porque senão não vejo outra alternativa. E é isso, acho que é isso. Pronto, é isso, pessoal. Obrigado por verem o vídeo. Comentem aí em baixo, digam as vossas opiniões sobre a season inteira, Charlotte, o final de Charlotte. O que é que vocês acharam? Já sabem a nossa opinião. E pronto, comentem e até à próxima.